E aí, você sabe trabalhar com frações? Essa questão é muito simples, é só uma subtração, já até para fazer de cabeça. Por exemplo, 6 vezes 5, 30, 30 dividido por 6 dá 5, vezes 5, 25, menos 6 dá 19. 19 sobre 30, 19 é primo, fração irredutível. Mas a real é que ninguém é obrigado a saber disso. Se você tem dificuldade com frações ou está revisando matemática, fica comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo a como resolver operações entre frações. Bem, para começar a resolver isso aqui, a gente precisa lembrar que nas frações, essa parte de cima a gente chama de numerador e essa parte de baixo a gente chama de denominador. E quando os denominadores são diferentes, a gente não pode simplesmente fazer 5 menos 1 e resolver. A gente precisa calcular uma coisa chamada MMC. Talvez você já tenha ouvido falar dele, o mínimo múltiplo comum. E bem, eu não vou tentar fazer nenhuma explicação complicada, eu vou te mostrar. Olha só, vamos lembrar da tabuada do 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8 e por aí vai, não é? A tabuada do 3 é 3 vezes 1, que dá 3. 3 vezes 2, que dá 6. 3 vezes 3, que dá 9. Vezes 4, que dá 12 e por aí vai. Você percebe que o 6 apareceu tanto aqui quanto aqui? Ou seja, o 6 foi o menor número que apareceu nas duas tabuadas, né? Por quê? Porque ele é o menor múltiplo entre 2 e 3. Múltiplo, ele é o resultado de uma multiplicação. O 4 é múltiplo de 2, o 8 é múltiplo de 2, o 9 é múltiplo de 3, mas o 6 é o múltiplo que é comum tanto ao 2 quanto ao 3. Então a gente precisa encontrar um múltiplo comum entre 6 e 5 para conseguir resolver essa operação. E esse múltiplo ele vai estar na parte de baixo da fração. Mas como é que a gente descobre isso? A gente vai fazer uma fatoração. O que é isso? Mais uma palavrinha nova. E eu vou te mostrar o que é fazendo uma. Fatorar significa que a gente vai dividir esses números pelos menores números primos possíveis. Ah, quais são os números primos? Vamos lembrar? 1, 2, 3, 5, 7 e por aí vai. São números que só são divisíveis por 1 ou por eles mesmos. Então como é que a gente resolve isso aqui? A gente sempre vai começar pelo menor número primo disponível. Então a gente vai dividir o 6 e o 5 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 5 dividido por 2 dá 2,5. Mas isso não é um número inteiro, então a gente vai repetir o 5. Dá para dividir o 3 por 2? Dá, mas não fica um número inteiro. Então a gente vai dividir pelo próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 também não dá exato, então a gente repete o 5. Seguindo a mesma lógica, a gente utiliza o 5, repete 1, 5 dividido por 5 dá 1. E assim a gente conclui a fatoração. O resultado da fatoração é a multiplicação de todos esses números que nós encontramos desse lado. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Esse é o resultado da fatoração. E esse é o MMC que a gente estava procurando. O 30 é o menor múltiplo comum, tanto ao 6 quanto ao 5. E agora a gente pode resolver a questão. Como é que fica? Nós temos 5 sobre 6 menos 1 sobre 5. Isso vai ser igual a... O denominador vai ser o MMC, que é 30. Beleza? E agora a gente vai reescrever os numeradores, que são as partes de cima, utilizando esse 30. 30 dividido por 6 dá 5. Vezes 5 dá 25. 30 dividido por 5 dá 6. Vezes 1 dá 6. E a subtração aqui em cima. O que é que eu fiz? Eu peguei o denominador, dividi por esse denominador e multipliquei pelo de cima. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E agora é só resolver a conta. 25 menos 6 é igual a 19. 19 sobre 30. Era isso que eu tinha feito de cabeça no início do vídeo. Primeiro você precisa fatorar os denominadores, que são as partes de baixo, e encontrar o MMC. E aí você vai reescrever a fração utilizando esse MMC. Como? Dividindo o MMC pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Parece meio complicado, parece que tem muitas etapas, mas com a prática você pega o jeito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de se inscrever aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e eu te vejo na próxima. Até mais!